Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Mais uma pessoa que vocês pediram muito. Eu tô escutando, tô lendo tudo que vocês estão me pedindo e tô trazendo. E a maioria das pessoas que vocês pedem são da minha família. Então, esse episódio é com mais uma pessoa extremamente importante pra mim, extremamente especial, que é a minha avó Célia, que eu chamo de Celinha. Obrigada, é verdade. Desde pequenininha eu sou a Celinha, né, Fabiana, para vocês. Mas eu sou a vovó querida que ama vocês. Linda. Ela é chamada de Celinha, na verdade, porque vocês não sabem, ela foi minha avó com 39, né? É. Ou seja, eu daqui a 3 anos sendo vó. Vocês têm noção? É surreal. É. Quando eu paro pra pensar... Eu fui a avó do Ricardo com 30. Isso, mas eu tô dizendo assim, é como se eu tivesse me tornando vó daqui a 3 anos. É verdade. Não é surreal? É. Bom, não consigo nem imaginar, mas assim, a Celinha está casada com o meu avô há 60 anos. Em abril do ano que vem, eles vão fazer 61 anos de casados. Então, se tem alguém aqui que pode passar pra gente conselhos e histórias e tudo, assim, um exemplo de amor que perdura, esse alguém é você, né? Eu acho que sim. A bagagem de vida minha dá para dar uma noção de um relacionamento que é duradouro e que vinga para a vida inteira, né? Eu acho tão lindo de ver, assim, eu falo que eu quero seguir muito seus passos, quero muito que dê certo. Já está seguindo, Fabiana. Mas assim, também você tá com ele porque vocês conseguiram construir uma história feliz juntos, etc, né? Não com certeza. Você não seria oposta, por exemplo, separar, alguma coisa assim? Não é nada daquele casamento que é empurrado com a barriga, que você tem que ficar porque... Hoje, nós estamos no século XXI. E quando o casamento não dá certo, a coisa mais natural é a pessoa se separar e tudo bem. A questão é que o nosso casamento, ele foi baseado, sabe no que eu acho a coisa mais importante, fora o querer bem? É na admiração. Quando você tem uma admiração e é cúmplice, você caminha paralelamente e chega num ponto que dá uma amálgama, junta e fica uma coisa só. Eu digo isso por experiência, porque eu casei com 18 e o meu marido 9 anos mais velho que eu. E nós viemos de educações diferentes, porque ele era europeu, morou em vários países, falava vários idiomas, e eu nasci aqui. Mas a minha admiração por ele foi grande e ele, ao mesmo tempo, por mim. E cada um procurou admirar o outro e não competir, Fabiana. Uma relação, para ela ser assim, bem-sucedida, de um casal, marido e mulher, ou companheiros que vivem juntos, é um torcer para o outro e na mesma direção, entendeu? Porque se um falar assim, eu sou mais que você, eu quero ser mais que ele, E acontece muito, né? Tem muitas pessoas. A maior parte das vezes, né? Então, o ideal é nós caminharmos juntos, mas cada um no seu caminho e torcendo um pelo outro, como um time. Eu acredito muito nisso também. Não é? Muito. E é aquela coisa de... A gente vai ter 1000 fases, né, na vida. Claro. Ao longo desses 60 anos, por exemplo, deve ter fase que você estava melhor, deve ter fase que ele estava melhor. Certeza. E aí um apoiar o outro nessa hora e não ficar frustrado porque o outro está melhor. Ao contrário, enaltecer. Isso. Porque quando você enaltece o companheiro no teu auge, ele vai para frente. Entendeu? E você não tem que achatar, não pode massacrar, porque também o casamento ele é gostoso de conviver com uma pessoa alegre, que te põe para cima, que te elogia, que te traz uma sensação agradável. Claro que DR sempre tem. Cada um tem um temperamento, é como eu falei, as formações, as casas, as educações, você vê cada um de um tipo. Mas o bacana é o entrosamento, entendeu? Sim. A união. Não, e tem mais uma coisa, vocês trabalharam juntos quantos anos? Aí que tá. Quando eu comecei a trabalhar junto com ele, mas aí eu peguei um setor e ele outro. Entendi. Ele ficava na execução, eu na criação e produção, entendeu? Tipo assim, eu fazia produção. Cada um respeitava a área do outro. Exatamente.
Mas vamos voltar, assim, vamos voltar lá no começo. Que eu quero que você vá lá na caixinha das memórias e comece lá do começo. Depois a gente vai falar dessa coisa do trabalho, que eu acho bem interessante também. Deve ter muita gente aí que tá ouvindo ou assistindo que trabalha com seus cônjuges, enfim, você pode dar umas dicas legais. Mas eu quero saber lá atrás, assim, você tinha 17 quando você conheceu ele? 18? Eu tinha 17, casei com 18. Nós ficamos noivos, namoramos e casamos, tudo em 10 meses. Conta como vocês se conheceram. Conhecemos, eu era órfã de mãe. E fazia 1 ano que a minha mãe tinha falecido, eu tinha 16 quando eu fiquei, então uma idade horrível para perder uma mãe, né? E não queria ir em bailinho, mingau dançante, nada, por causa que eu estava ainda muito... O que é mingau dançante? Na época, em vez de danceteria, essas coisas, era mingau dançante. Era assim que chamava? Gente, amei, aprendi uma coisa nova. Aí... Você estava mais triste, assim? E não ia, os meus amigos convidavam, tal. Eu dizia, não estou afim, não quero, tal. Quando fez 1 ano da morte da minha mãe, aí meu pai chegou para mim e falou, escuta, você tem que viver, tem que sair, tem que se divertir. Aí eu fui no clube Hebraica. Foi na Hebraica que vocês conheceram? No tal do Mingau Dançante. Que começava assim, tipo, 7 horas da noite. Tá? E aí eu olhei assim, ele estava lá, meu marido. Eu achei ele tão interessante, bonitão, só que eu achei que ele era muito mais velho que eu, porque ele estava de terno, de gravata, que ele tinha vindo de alguma festa, não sei de onde. Olhei, mas aí desviei e tal, porque vi que também ele estava me olhando. Aí eu disfarcei. Aí você se fez mais Só que difícil. ele falou que o meu disfarce, ele sacou que eu estava disfarçando, porque tinha um vidro, uma porta de vidro, e ele, pela porta de vidro, ele viu que eu estava olhando para ele. Entendi. Bom, conclusão, os olhares se cruzaram. Então, foi assim, a primeira sensação que eu tive foi de achar ele atraente e bonitão e querer conhecer. E ele é a mesma coisa comigo. Aí ele chegou perto de mim e me convidou para dançar. Um pouco de sotaque, porque ele tinha chegado de Paris, que ele morou lá 11 anos, fazia 1 ano e meio. Meu avô, ele é russo e ele morou na França um tempão. 11 anos. E aí começamos a conversar e tal, começou. Fabiana deu aquele coup de foudre, aquele golpe de amor, assim, uma coisa que pegou. Mas vocês ficaram lá? Como é que era na época? Você beijava na hora ou não podia beijar na hora? Dançamos, trocamos telefone, marcamos para nos encontrar de novo. Aí ele me ligou, saímos para jantar, fomos num cinema primeiro, depois fomos jantar e tal. Aí, na terceira vez que ele falou, na segunda vez, ele falou, olha, eu quero conhecer seu pai, porque você não tem mãe, e eu imagino que ele fique preocupada de você sair, ele não me conheceu, eu quero me apresentar. Coisa que, imagina, né, quando um rapaz quer se apresentar para a família, é porque ele já está afim de... Sim, de algo mais sério, né? Então meu pai achou o máximo, e eu também, porque, falei, né, ele já era mais velho, então tinha... assim, uma segurança, né? Acho que é isso. E aí, bom, ele conheceu e vocês ficaram noivos muito rápido. 2 meses depois ficamos noivos. Ele foi pedir em casamento, eu não sabia, porque... Posso te contar como ele pediu em casamento? Lógico. Foi a coisa mais engraçada. E tinha um Fusquinha, ele. E nós estávamos indo para o cinema com um casal de amigos que estavam sentados atrás, eu e ele, tocando música. No rádio, estava tocando Roberto Carlos. Aí, assim, toda assim, uma noite linda, estava um ambiente, a musiquinha romântica, e ele falou, pegou na minha mão e falou, você casaria comigo? 2 meses depois de te conhecer. E um casal de amigos atrás, quer dizer, super... Aí eu achei que ele estava tirando sarro, eu falei assim, claro, ontem. Ele... Legal, me deu um beijinho e tal. Pra ele já foi o pedido? Eu aceitei. Não acredito. Ele achou que aquilo era pedido que eu tinha aceito. Gente. Você acredita? Daí ele já considerou que você já estava noivo. Aí, quando foi, uns 3 dias depois, foi Dia das Mães, nós fomos almoçar na casa de uns parentes juntos, tal. Ele veio
chamou meu pai e falou, queria falar com o senhor, e posso falar com o senhor em separado, sozinho? Foi e pediu minha mãe em casamento. Meu pai olhou para mim e falou, você não me contou nada? Eu falei, mas nem eu não sabia. Ele falou, como não sabia? Você aceitou, eu te perguntei. Ai, gente, que engraçado. Ai, Mas ele era uma pessoa mais romântica ou ele era mais assim? Super brincalhão, romântico, ele é contador de piada. Até hoje ele é romântico, hoje, né? Todo emotivo. Você é o centro da vida dele, eu sinto. É muito lindo isso. É verdade. Não é? Até hoje, Fabiana, eu acordo descabelada, cara inchada. Ele tá olhando para mim e fala, como você é linda. Ai, gente, juro. Sabe? Coisa mais então, linda. Isso dá aquela enchida no balão da gente que você fica feliz. Claro. Né? Você ainda acha, ele fala, cada vez mais. Mas você é, né? Você sabe. Imagina. O sentimento é que é bacana, né? Eu acho que a gente também, outra coisa que eu vou aconselhar a todas as meninas, mulheres que estão assistindo, que estão nos assistindo. A gente não deve se relaxar. Uhum. O casamento, para durar, tem que ter mistério. Uhum. Você entendeu? Não é tudo, sabe, aberto, tudo assim, relaxado, porque daí perde a graça. Entendi. Então, a gente tem que estar sempre surpreendendo um ao outro, né? Entendi. Falando do negócio de não relaxar, eu acho que o que você fala que é muito legal é, assim, sempre pensar em como surpreender. Então, seja com um perfume novo, seja sempre se arrumando de uma forma se valorizando, né? Entendeu? Hoje eu vou convidar um casal de amigos, você convida um casal de amigos para jantar que ele goste, que é prazeroso, aí você combina e fala, vamos tomar um vinho, não sei o que, vocês vêm em casa. Então, ele chega, já tem uma surpresa. Você veste uma coisa que ele curte, aí você vai sair e fala assim, quando eu estiver pronto, eu apareço, você fala se está bom, sabe? Fazer esse charme, eu acho importante. É um tipo de jogo de amor, eu acho importante. E na época, era costume casar virgem ou não? Na época, era. Era, mas na minha época, eu já era mais avançada. Ele mais velho. Ele falou, nós vamos casar. Vai esperar o quê? Então, foi antes. Entendi. Mas eu no bigode, nem no espelho, eu não falava para mim mesma. Ai, muito bom. Porque era a época que se casava. Olha que absurdo. E você engravidou na lua de mel, foi isso? Na lua de mel. Sua mãe nasceu. Ou seja, vocês nem tiveram muito tempo de convívio antes de serem pai e mãe, né? Porque... Não, ele, quando eu estava fazendo enxoval, ele, todo assim, modernão, veio de Paris e tal. Falou, o que é enxoval? Eu falei, roupa de cama, banho, mesa, para casa, a noiva faz. Ele falou, e camisola? Camisola, minha mulher não vai usar camisola. Como assim? Camisola. Eu falei assim, bom, baby doll, camisola. Não, vai dormir pelada. Falou isso. Nós casamos em abril. Ai, muito Começou bom. o frio. E aí, mas eu tinha feito uma camisola, porque a primeira noite eu falei, vai ter camisola, porque eu vou pôr uma camisola de renda toda. Então, eu tinha uma camisola só. Não acredito. Para mostrar enxoval para as tias, para as pessoas que vinham ver. Tem enxoval, tinha camisola, uma camisola. Era costume mostrar o enxoval? Era. Jura? Bom. Aí começou, engravidei. Aí, frio. Eu ficava tremendo de frio. Ele me dava uma camiseta dele para mim vestir. Aí eu passava um monte de creme na barriga para não ter estria, que eu não tive e tal. E lambrecava as camisetas dele. Bom, conclusão, ele teve que comprar todos os pijaminhas e camisolas que ele disse que a mulher não ia usar. Com barrigão, imagina, dormir pelada no inverno. Maravilhoso. Mas aí vocês... Então, é doido isso, porque não tem muita regra, né? Você vê, porque dizem assim, tem que se conhecer muito bem antes de casar, daí tem que se conhecer muito bem antes de ter filho. No caso de vocês fizeram tudo meio rápido. Porque naquela época também a gente casava e todo mundo... Já pensava em ter filho, é isso? Pensava para ter uma família, para ter filho. E eu era alucinada por criança, eu sempre quis ter filho. Sabe? Entendi. Desde pequenininho eu brincava com boneca, eu já imaginava que eu ia ter um filhinho e tal, eu queria filho. Entendi. Então, e a minha filha nasceu, por exemplo, ela vai fazer agora 60 anos, em fevereiro, eu ainda estou 60 anos casada. É, né? verdade. Eu faço só em abril. Entendi. Porque ela nasceu
perto do 10º mês. Ah, entendi. Foi bem na lua de mel mesmo, então. Gente, e aí depois da minha mãe, eu sei que vocês tiveram várias... Aí eu tive um filho. Você engravidou, você engravidou de novo? Nasceu e ele nasceu com defeito no coração. Viveu só 3 dias e morreu. Aí depois eu fiquei meio traumatizada com aquilo, claro, mas eu queria mais filho. Aí engravidei de novo, perdi uma gestação de 6 meses. Gente, muito Aí difícil. engravidei de novo, perdi outra de 5 meses. Caramba! E eu já tinha 2 cesáreas, que era da sua mãe e do menino. Aí o médico falou, não, mais uma cesárea, tudo bem e tal, pode tentar. Aí veio a Daniela, 8 anos depois. 8 anos depois. E aí, nessas perdas, né? Porque, assim, a pior coisa do mundo é o que aconteceu com você, né? É muito triste. Como foi pra vocês como casal, assim? Isso fortaleceu Muito vocês? doloroso, principalmente do filho nascido, porque você estava com enxoval todo na maternidade, você leva as roupinhas e tal, e você volta para casa com a mala, Deus com me o livre. enxoval, sem o bebê. Ainda bem, graças a Deus, que eu tinha uma filha. Aham. E ela tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 9 Entendi. meses quando ele nasceu, entendeu? Mas aí vocês como casal, o Jaquinho, Já- meu avô acho chama de que- Jaquinho, tá? Eu acho que foi uma dor que ajuda a juntar mais. A unir o casal. Unir, eu Entendi. acho. Porque a dor é dos dois, entendeu? Ele, claro, de um filho e penalizado de uma esposa que ele gostava, que passou uma gestação inteira. A criança nasceu com 3,8 kg, era Meu difícil, Deus. muito, tudo, mas não É porque na época não tinha todos os exames que tem hoje. tinha. Hoje parece Como que era, assim? Você ouvia no estetoscópio, ouvia com né? aquele, Gente, vocês têm Você vai noção? encosta na barriga e ele aperta assim na tua barriga. Não tinha, você não podia saber sexo de criança. Não tinha ultrassom, nada? Nada. Gente, que loucura, né? 60 anos, né? É. Até com a Daniela. A Daniela tem 51, ela também não tinha ultrassom. Não tinha também para saber o sexo. Que doideira. E aí me conta como é que foi evoluindo o relacionamento de vocês. Depois que você teve as filhas, você começou a trabalhar quando? Aí eu comecei assim. Eu tinha feito o Instituto de Arte e Decoração e me formei em decoradora porque eu saí do Mackenzie. Ele falou, você vai casar, não vai terminar o teu curso e tal. Então eu fui fazer Instituto de Arte e Decoração, que era um curso de 1 ano intensivo. Uhum. Aí fui na Aliança Francesa estudar francês, porque ele falava francês, eu queria aprender francês. E, então, casada, eu continuei estudando francês e terminei o curso, mas não trabalhava. Tinha minha filha. Quando ela fez 5 anos, com 4 ela começou, 3 anos e meio, ir para o pré-maternal. Aí, quando ela já estava toda entrosadinha na escola e tal, eu falei, eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar de decoradora. Ele falou, mas como? Então vem trabalhar comigo. Eu estou precisando de um jeito... Que ele trabalhava com loja de móveis. Não era loja de decoração. Aí eu falei, não, mas aí eu vou querer desenhar um móvel exclusivo, montar ambientes, criar, sabe, ambientes separados, tudo. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí montamos... Vocês começaram junto. É. Eu lembro que aquela loja chamava Jax Decorações, né? Decorações, era o nome dele. É. E aí você explica isso, que para trabalhar junto, cada um tem que ter seu setor, Tem né? que ter o seu setor. Aí ele começou Jax Decorações, a loja foi crescendo e foi indo muito bem. Se tornou uma loja de nome bastante importante. Você vê os dois juntos, cada um no seu setor, né? Aí abrimos a segunda loja e depois a terceira. Daí, quando abriu a última loja, que foi na Gabriel, aí eu não sei porque eu quis dar o nome Casa a Casa. Porque eu tinha uma casa em Miami, ia muito para lá, para Palm Beach, para ver leilões, adquirir peças e tal. E tinha uma loja que chamava Casa a Casa, era italiana. Sabe? E tinha uns móveis, uns enfeites, uns negócios de design tão lindos que eu comprava e trazia para o Brasil, para vender na loja. Então, a última loja eu dei o nome de Casa a Casa. Entendi. E aí, nesses anos todos, assim, do relacionamento de vocês, qual foi a época mais desafiadora, assim, como casal mesmo?
altos e baixos, sei lá, alguma coisa que você possa passar, porque eu sei que nunca é perfeito, né? Eu acho que não. Até aos 7 anos, aquela coisa assim, começa a ficar aquela rotina, a mulher vai desabrochando, e aí ela vai querendo, sabe, ser independente. E quando eu comecei a trabalhar, foi aí que eu percebi que eu sobressaí no que eu fazia. E aí começou, então, um tipo dessa competição que eu falei que não deve haver, entendeu? Então, foi uma época assim, meio conturbada, até que eu cheguei à conclusão que eu estava segura do meu brilho, da coisa que eu fazia. E ele com o setor dele. Então, melhorou. Se eu falar para você, depois de 15 anos de casado, nunca mais teve DR. Nossa! Você acredita? Mas ele tinha alguma restrição de você trabalhar, alguma coisa? Não. Ele tinha algum... Ele não queria que eu trabalhasse. Ele achava... Porque na época, homens naquela época, né? Era contra. Aí eu tinha falado, então eu vou fazer a faculdade de arquitetura. Ah, não. Aí ele até me levou para ir no cursinho, mas ele viu a meninada lá e falou, não, vem trabalhar comigo. Entendi. E aí foi que eu comecei a trabalhar com ele. Eu tô com um olho meio ruim que estourou uma veinha hoje de manhã. Vamos falar disso porque ela tá tensa aqui. Era muita emoção e justamente na hora que eu tava me maquiando, me achando e tal, de repente fez assim, tim, e essa veia do olho ficou vermelha, estourou. Ela tava chateadíssima. Eu falei, Celinha, é só contar no podcast, o povo não vai olhar pro seu olho. A Fabiana falou que eu não vou porque eu tô com o olho vermelho. Doida, imagina. Eu expliquei pra ela que podcast muitas pessoas estão escutando, não necessariamente vendo, né, no YouTube, mas tem bastante gente que tá vendo no YouTube. Exatamente. Então, fica tranquila, tá todo mundo vendo sua beleza maravilhosa, não tá vendo seu vermelhinho no olho. Pois é. Temos pergunta, vamos lá. Mandaram diretamente pra Celinha. Já veio pergunta. Celinha, como fazer para uma relação durar tanto tempo sem perder a admiração? Só para explicar, hoje eu resolvi falar quem estava aqui de convidada, porque eu sabia que ia vir perguntas específicas. Então, de repente, a gente começa a fazer isso agora, para vocês já mandarem direto pro convidado, mas vamos ver. E quem mandou foi a Natália. Natália, obrigada pela pergunta. Como que faz? Para uma relação ficar com admiração, é surpreender sempre um ao outro, ter um mistério na relação, não ficar aquela coisa esculachada, sabe? O mistério que você fala é o quê? Tipo, não ir no banheiro na frente do outro? Não, até tomar banho junto legal, tudo legal, imagina, não é esse... Não, tô dizendo de outro banheiro. É fazer um joguinho de charme, entendeu? Ter o seu charme, ter a sua privacidade, de... Tá arrumada no tete-a-tete. Você tá em casa, ele chega do trabalhar e vou me arrumar. Não vou ficar de chinelão, esculachada. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque ele... Nossa, então eu tô ferrada, porque eu fico muito de chinelão desarrumado. Não deve. É um dos conselhos que eu dou. Porque ele chegava, nossa, como você tá linda. Você foi aonde? Eu me arrumei para você. Surpreender, entendeu? Mas você tinha esses momentos de ficar com roupa de ficar em casa, assim? Tinha os momentos de roupa de ficar em casa, claro. Bom. Né? Bom. Mas de vez em quando, para sair daquela rotina, tá naquele esculachão, tal, várias vezes eu tô assim com o cabelo feito, maquiada e tal, eu não tiro a maquiagem antes dele chegar, eu fico mais um pouco. Durante o dia eu tinha um cabelo muito comprido, né? Então, durante o dia eu prendia o cabelo com um grampo, tal, uma presilha. Quando era de noite, eu sabia que ele me achava linda de cabelo solto. Aí eu soltava. Entendi. Eu tinha uma vaidade, entendeu? Entendi. E ele, em relação a você, o que você sente que ele fazia para manter a chama acesa, assim? Eu acho que ele se exibia muito entre os amigos, porque ele tem uma facilidade muito grande de comunicação, e ele é muito desenvolto, espontâneo e comunicador e cheio de alegria. Então, quando estava num grupo de amigos, ele se sobressaía. Entendi. Aí você ficava admirando ele. Exatamente. É ele quem todo mundo dava risada das piadas. Ele contava os casos e as pessoas ficavam dileitando e eu, né? Você amava. Ele é meu, então era assim, eu admirava. Entendi. Tinha uma admiração. Então, eu queria que ele me admirasse também. Entendi. Então, eu acho que a relação, como é o nome da... Natália. A relação do casal para
ter admiração é isso, é querer um agradar o outro e surpreender para que ele goste e te admire também, né? Uma coisa de duas... Vem e vai, vem e vai. Admiração é tudo, eu acho, que numa relação, né? Admiração é. Porque você ficar com uma pessoa que você não admira, você só tem crítica para aquela pessoa. É. E então, sua maior dificuldade foi lá no começo, assim, do relacionamento. Você falou que depois de 15 anos, vocês se uniram, 15 anos assim. foi assim, aí foi a amálgama foi... Você sabe que eu li em algum... Quem eu li ou foi no podcast que alguém falou? Acho que foi a Chantal até que falou. Que se o casal passa de 15 anos, ele vai ficar para sempre junto. Verdade. E aí você falou isso. Achei muito interessante. É, porque foi impressionante. Porque aí, depois que você passa por altos e baixos e daquelas que você tem que se entrosar com os costumes... E juntar as ideias da educação que cada um teve, e aceitar aquilo, não criticar outra coisa. Sogra, a minha sogra, ele é filho único, e a minha sogra era assim, o xodó dela era... Mãe judia, de menino. Então, ela cozinhava divinamente, a minha sogra. E o Jacques era apaixonado pela comida da mãe, porque ela fazia tudo que ele amava. Então, minha mãe é uma cozinheira, minha mãe faz isso, minha mãe, ela era ordeira, boa dona de casa. Aí eu entrei em curso de culinária, aprendi... Freud explica, né? Aprendi a fazer tudo, porque eu falei, ele tem que olhar para mim também, não só para a mãe, né? Aí ele falou, nossa, que prato maravilhoso. De vez em quando trabalhava com ele, fazer aqueles pratos diferentes. Peguei uma professora de culinária que falava francês, então eu juntava Ai, que legal. de francês e da culinária. Então, eu aprendi a fazer um steak au poivre, aprendi a fazer um monte de prato assim. Na época, coquetel de camarão era chique. Agora é brega para burro, mas era chique. Não sabia que era mesmo. Na época era o top, era você fazer um coquetel de camarão bacana. E aí eu aprendi e punha gelinho na água com corante de groselha para o copo embaixo com gelo, onde vai pôr o camarão com o creme dele e tal. Ficava lindo. Aprendi um monte de coisa. Então é isso, as pequenas coisas, você sempre pensar em como surpreender, né? Exatamente. Entendeu? Não toda hora. Lógico que ninguém vive assim. Acaba não sendo surpreendente. Não, e tem que ser... Ela é o máximo, mas nada... nada, não dá tanto valor daí, então, né? você tem que não fazer nada para depois, quando fazer... E tem que ser equilibrado também, não pode ser só de um lado. Os dois têm que fazer, né? Isso eu acho muito importante. Tem mais pergunta? A Beatriz perguntou como lidar com as coisas que nos irritam no parceiro sem prejudicar a relação. Isso é interessante, porque vocês estão há muito Beatriz, tempo juntos. É uma pergunta bem bárbara. Pode olhar para essa aqui quando você for responder. A sua pergunta é legal. Realmente, é a parte difícil, né? Porque tem horas que você acha boring com o cara, que você acha que ele não está muito interessante, mas não... A crítica vocês têm que fazer sempre no tete-a-tete. Entre os dois, não no meio de amigos ou de familiares. Ou dos filhos. Sempre procurar... Olha, senta aqui, vamos conversar. Aquele dia não estava legal, você agiu assim, eu não gostei. Você falou aquilo, né? Eu também não curti. Eu achei que você fez uma coisa que eu... Então, você tem que falar. Conversar, pontuar. Mas eu acho que ela tá falando de coisas que irritam, né? Tipo assim, mania da pessoa que irrita. Porque ao longo do tempo, na convivência, tem coisas que começam a irritar. E aí, como que você fazia ou faz, enfim, pra melhorar isso? Eu comentava com ele. Por exemplo, eu também sempre falo. Eu falo. Mas eu e ele, né? Nem na frente das crianças. Claro. Então, porque... Vamos supor, ele tinha mania de querer parecer muito. Então, vinham as meninas, mulheres, tal, ele era o galã. Ele tirava, sabe, para dançar, brincava, filmava. Isso te irritava. Sapato, ficava falando do pé, do sapato. Aí eu falava, menos, né? Menos, não na frente das pessoas. Claro. Você pode controlar, porque senão também começa a aparecer. Aí fica aquela competição. Não, aí foi... E aí foi ajustando. Foi ajustando.
Eu também sou dessa linha de falar sempre, também em off, entre nós dois e tal. E são ajustes, né? Assim, a pessoa que tá te irritando hoje, amanhã você vai estar com outra pessoa, a pessoa também vai te irritar em outras coisas. Porque todo mundo tem manias que o outro não tem e que acabam irritando. Então, assim, toda relação vai chegar nesse momento que tem coisas que a pessoa faz que te irritam. Por exemplo, ele adorava ouvir música jazz em alto som que as paredes tremiam. E eu passei a odiar jazz por causa disso. Hoje eu adoro, né? Que engraçado. Aí ele foi baixando o ritmo dele. Outra coisa que ele também fazia, ele comprou moto e era motoqueiro. E eu ia na garupa, mas eu fui aprender a pilotar moto para andar também ele na minha garupa. Nossa, que legal. Entendeu? Então eu ia acompanhando, entendeu? Eu não deixava. Eu tenho uma irritação muito grande de ver alguém escovando o dente. E aí ele tinha mania de, tipo, ele ia escovar o dente, ele vem perto de mim pra gente ficar falando enquanto a gente tá escovando o dente. E aí eu falava pra ele de um jeito, assim, mais calmo, tipo... Gordo, eu não gosto de ver você escovando o dente. E só que ele não entendia que era algo, tipo, é algo que me dá, assim... Aflição. Muita aflição. Não dá pra explicar por quê, gente. Não tem. É aflição. E aí começou a me irrita isso, sabe? Tipo, ele saía do banheiro... Ele, tipo, tá escovando o dente lá no banheiro, ele sai do banheiro, vem andando no quarto, né? E eu ouvindo aquele tchac, 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 tchac. Daí chegou uma hora que eu, tipo, tive que sentar e falar assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu realmente tenho um incômodo profundo com alguém escovando o dente na minha frente. Aí ele finalmente entendeu e agora ele não sai do banheiro quando ele vai escovar o dente. Mas é isso, às vezes você precisa pontuar de um jeito bem... porque a pessoa pode não perceber. E assim, são chaticezinhas, né? Porque queira ou não, a chatice minha, coitado. Ele pode escovar o dente onde ele quiser, mas pro relacionamento ficar bom, etc., ele vai me falando e eu vou falando e a gente vai se ajustando nas manias de cada um, né? Tipo, porque daí o negócio então, dura. Isso que a Fabiana tá falando, eu acho que procede muito, porque falar um pro outro sem agressão e sem magoar, eu acho importante. A pessoa ouve e fala, por que não? Vamos mudar, né? Exato. Daí é uma coisa tão besta, assim, pra ele. Não foi uma mudança, tipo, nossa, preciso mudar meu jeito de ser. É uma coisa que, vamos supor, a mulher que gosta de dormir, passar creme pra dormir. Se o marido não gosta daquele creme na cara, que já aconteceu comigo... Sério? Você tá meio gordurosa. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí vai achar um sérum não tão gorduroso, aí entendeu? Aí usa um creme que penetra mais e que você não fica alto brilho, né? A gente tem que ir se ajustando, gente. A convivência diária, fazer a melhor forma de conviver em harmonia, né? Com certeza. A Fabi mandou uma pergunta. Sempre teve certeza que era o amor da sua vida? Essa pergunta é boa? Olha, tive. Eu sempre tive certeza. E agora, com os passar dos anos e com a experiência e a bagagem de vida que eu tenho, eu sempre falo isso para ele e repito, se tivesse que voltar numa próxima encarnação, eu queria voltar casada com você. Ai, que linda! Sério, Celinha? Eu acho que é uma coisa que eu sempre tive. Demais isso, que lindo. É muito pra ser, né? E você também não pensa que faria diferente alguma coisa na época que você o conheceu, por exemplo, na sua adolescência? Você teria feito algo diferente? Teria feito um monte de coisa diferente. Bom, para começar, eu acho que casei muito cedo. Acho que eu também casei cedo porque eu não tinha mãe e eu estava querendo uma companhia de alguém comigo, né? Então, eu acho que eu também não... Você aproveitaria um pouco mais. Aproveitaria um pouco mais. Esperaria mais para ter filhos. Isso eu percebi depois, né? Para poder viajar, ficar mais junto. Tanto é que quando a Sasha nasceu, tua mãe, eu tive uma enfermeira que ficou uns meses e depois uma babá. Mas eu não tinha coragem de deixar com a babá. E ele estava enciumado. Ele falou, escuta, a gente casou, se engravidou, agora eu quero viajar com você e a criança. Não tinha com quem ficar. Eu não tinha mãe. E a mãe dele era mais velha e não ficava. Aí, uma amiga da minha mãe, ele ligou para uma grande amiga da minha mãe, a melhor amiga que ela tinha, e falou, eu quero conversar. E aí ela me ligou, falou, Célia, o Jacques me ligou, ele quer fazer uma viagem com você,
porque você casou, ficou com barriga, grávida, agora está curtindo tua filha e ele está se sentindo deixado de lado. Então, você vai ter que arrumar alguém de confiança e seguir com o teu marido. Aí tudo bem. Com quem eu vou deixar? Aí o Jacques falou assim, com a minha mãe. Aí eu falei, vou fazer esse esforço. Aí ele ligou para a mãe dele e ela falou, eu não vou ficar. Nossa! Porque eu criei meu filho sozinha, ela tem que criar o dela. Tranquila essa sogra, hein? E aí ele desligou, ele falou em russo, eu não entendi, mas ele desligou e falou, ela não quer ficar. Gente. E eu assim, é. Meu pai ia casar de novo. Tava com uma moça, porque ele ficou viúvo 4 anos quase, e ele com 40 Ficou viúvo anos. cedo, né? Cedo. Ia casar. Essa moça que ele ia casar foi muito legal como madrasta, uma companheira maravilhosa. Você chegou a conhecer a Raquel? Sim, né? super. Então, mas aí a mãe dela falou, eu fico. Ai, que fofa. Eu fico. E eu falei, então eu vou mandar a babá junto, tal, com todas as receitinhas de sopinha, de mamadeira, bebê. O bebê tinha 6 meses. Ela falou, numa condição, você manda todas as receitinhas, mas eu vou ficar sozinha com a sua filha. Não precisa de babá. E Mentira. ela dava fofa. Dona Sônia, a mãe dela. Que querida, né? Foi bárbara. Ela viveu até 107 anos. Mas aí você ficou feliz de viajar? Fiquei, foi maravilhoso. Nós viajamos, fiquei 15 dias fora. Foi lindo, mas eu ligava toda hora. 15 dias você aguentou? Fiquei. Nossa, eu não aguento. Mas 10 dias é o meu limite. Eu ligava toda hora, né? Eu ligava. Não tinha celular, era na casa, né? Mas tudo bem. Fiquei, foi ótimo. Nossa, na época não tinha nem ligação de vídeo ainda, meu Deus. Não tinha nada. Não ia aguentar. É. Eu só fiquei chocada que ela viveu 107 anos. 107 anos. A filha foi antes dela. Ela morreu lúcida, você acredita? Não, e a filha foi antes dela, né? Muito antes, a filha Muito morreu com triste. 65, Nossa, ela morreu cedo. cedo. Nossa. E era a filha única dela. Filha única. E ela se sentia que ela era meio sua avó, assim? Era a vovó Sônia, tanto é que as criançadas chamam ela de vovó. Entendi. O Lucas perguntou Ah, tem homem perguntando. É? como é que faz para manter a chama acesa? Porque a gente falou de não irritar e tal. A chama acesa, você falou um pouco, mas... É se arrumar para atrair o parceiro, né? Para você não deixar aquela no marasmo, aquela coisa rotineira, andar com aquele chinelão, com os cabelos desarrumados. Ela tá contra meu chinelão. Não, tem que... Fábio, a gente tem mesmo que fazer mistério. E o homem também. O homem também, os dois. Tem que ter um mistério. E pro E homem... até hoje, Celinha? Até hoje. Até hoje. Você Até tá com quantos anos? De casada? Não, você. Você tá com quase 80. Eu vou fazer 80 em agosto. Gente, vocês têm noção? 79. E ele, 86. 88, vai fazer 88 ele 89. tem? 9 anos mais Gente, velho. eu achava que ele tinha 86. Mas calma, até hoje vocês fazem isso de ficar arrumadinho e tal? Sim, senhora. Sim, até hoje. E Luca, você tem que... se você gostar da moça que você... Ou do moço? Ou do moço, com quem o teu parceiro, parceira que você tiver, elogia. A gente gosta de elogio. Isso é verdade. Sabe, regar a planta para ela não murchar. Esse é o segredo. Lindo. Eu sempre falo isso de regar a plantinha, acho muito importante. Não murcha mesmo. Né? Eu quero saber o seguinte, você acha que essa era que a gente vive hoje, digital, etc., estraga um pouco os relacionamentos? Muito, porque eu vejo agora com ele fica com o fone no ouvido, ouvindo jazz o tempo todo no celular. Mentira. Ele adora. Então ele é curioso, ele quer saber as coisas que está passando, que está acontecendo, ele pode Nos grupos de WhatsApp, né? Ele fica. Então às vezes eu chego e falo, menos celular, né? Vamos conversar. Sim. E vocês não tinham isso na época, não tinha esse competidor aí do celular é uma... iPhone que é hoje, né? É uma loucura hoje. Faca de dois Eu vejo assim, a gente até falou isso em outro podcast com outra convidada, que a gente sai pra jantar, alguma coisa assim. Você já viu vários casais que ficam cada um no seu celular? Já.
Gente, É impressionante. Até assim, quando você está jantando, você olha a mesa do lado, tem um casal, cada um está no sem seu conversar. celular. É incrível. Não, teve um casal de amigos nossos que nos contou que eles estavam jantando assim, numa mesa, e na mesa do lado, sabe aqueles restaurantes que é tudo muito do lado do outro? Na mesa do lado tava um casal. Bom, o cara pediu a mulher em casamento, e a mulher fez assim, pegou o celular e começou a gravar. Em vez dela assim, nossa, que lindo, né? Esqueceu o celular e depois tirar uma foto. Os sentimentos, né? Não, ela começou a gravar a cena. E aí o casal de nossos amigos falaram assim, gente, foi constrangedor, porque daí o garçom ficou com champanhe na mão do lado, esperando a mulher gravar, e ela assim, peraí. E gravando a cena. Quer dizer, mais importante ela se mostrar do que Muito mais. a sensação da felicidade do momento, né? Não é surreal? É. Tem que cuidar muito, gente. Cuidar muito com essa era digital, juro. Eu acho que existe mais relacionamentos duradouros da sua época do que hoje, porque não tinha essa coisa das redes sociais, né? Porque até paquera rola. Rola. Rola e às vezes o Jacques tem mania de escrever tudo que ele pensa, ele põe. Eu falo, calma, não põe assim tua vida no Facebook, isso? Porque daí as pessoas curtem, dão risada e ficam... Eu falei, menos, eu falo para ele. De vez em quando ainda eu falo. Você é ciumenta? Hã? Você é ciumenta? Eu fui ciumenta no começo, agora não. Ele é mais. Ele é ciumento? Ele Até hoje? Hoje já acho que não, mas teve época que ele era bem ciumento. De brigar, de jogar o carro em cima, dar murro no cara que veio falar comigo. E ele ficava... Como assim jogar o carro em cima? Uma vez na época, o cinema Marachá ficava na Rua Augusta. E podia estacionar o carro em frente. Ele foi comprar os ingressos e eu fiquei dentro do carro. A gente ia no cinema. Aí eu tô sozinha dentro do carro... Vem uns rapazes assim, eram uns 2 ou 3, começaram, não sei o quê, que loira, era mocinha na época. E eu assim, baixava a cabeça, o que eu ia fazer? Não podia fazer nada, vidro fechado e tal. Quando ele olhou assim e viu, ele, vão chispando, pegou o carro, ligou, jogou, foi em cima deles. Mentira. Ficaram voando. Gente, então ele era muito ciumento. Era, que ficou bravo. Falou assim, eu falei, mas escuta... O que você acha de ciúme? O ciúmes é um pouco de insegurança, né? Da gente. O ciúmes é nosso pro outro, né? Então precisa avaliar por que você está insegura, né? Aí eu faço muito isso. Por que eu fiquei com ciúmes que ele está aparecendo tanto, né? Porque eu acho que tem um limite, você tem que pôr limite, né? Tem que pôr limite. Eu acredito naquela coisa de quem ama cuida. Eu acho estranho quando a pessoa tem zero ciúme. Tipo assim, um pouquinho é saudável, né? Até a pessoa gosta. Mas não pode ser uma coisa doentia. Não, é uma coisa fanática doentia, não. Exato, tem um limite mesmo. A Cassandra mandou uma pergunta bem parecida com o que vocês estavam falando um pouquinho antes, que é: antigamente era bem mais fácil um amor para a vida toda. Como fazer nos dias de hoje? É desligar um pouco o celular. Então, eu posso falar essa porque eu vivo um amor hoje, que é assim, desde o começo, já nessa era digital, agora muito mais, né, do que no começo. Quando a gente começou, não era smartphone, eu tinha aquele celular de abrir assim, né? Sabe? Então, não era assim tanto quanto hoje. A gente se policia, né? Então, a gente vai jantar, a gente deixa o celular de lado. A gente bota um em cima do outro assim, e aí fica conversando, tipo, esquece o celular. Porque senão é muito Fica tentador. escravo. E assim, não é culpa de ninguém, assim, tem 1000 mensagens o tempo todo, tá todo mundo falando com você o tempo todo, aí tem trabalho pra ver o tempo todo. Então, assim, meu trabalho é muito online, o dele não é de coisas de internet, mas ele faz um monte de reunião e call e não sei o quê. Então, se deixar, a gente fica, né? Fica, é verdade. Realmente, a gente falou disso. É uma mania que você até não percebe. Não percebe, que é o que a gente falou. Daí vai para restaurante, tá lá, em vez de viver o presente, tá lá. E isso gera uma ansiedade absurda. Então, a gente fica se policiando o tempo todo. Assim, às vezes eu tô mais, às vezes ele tá mais. Às vezes os dois estão desconectados e é maravilhoso. E assim vai. Daí quando um vê que o outro tá muito viciado, né? Tipo, em responder, porque
a vida acontece isso, você tá muito, muito cheio de trabalho, muito cheio de coisa, você precisa responder, você sempre acha que você tem que responder na hora. E aí vai o outro lembrar, não precisa responder agora, vamos conversar, vamos... E aí vai se policiando, mas é isso, é um desafio a mais que colocaram na vida do casal, né? Com certeza. Mas eu vejo uma coisa muito bacana entre você e o Bruno. Você é muito querida pelas amigas, eu vejo que você é uma amiga que tem uma personalidade, você tem um carisma e tuas amigas te admiram muito. Isso o Bruno está percebendo, entendeu? E vice-versa. Sim. O Bruno é que tem uma turma de amigos que ele traz desde de jovem ainda, da escola, que ele mantém. Isso também você admira, né? Eu vejo na tua casa, quando vem todos os teus amigos, um entrosamento muito legal, muito saudável. Acabou virando uma turma só, né? Porque exatamente. É tantos anos de convivência que... Junta aqueles amigos e é muito bom. É muito bom. E você acredita naquela coisa que, tipo, cada um tem que ter a sua própria vida e juntos terem uma vida que complementa um ao outro? Ou você acredita muito na coisa de ele ser a tampa da sua panela e vocês... Não, eu acho que cada um tem que ser, principalmente quando você é jovem. Seus interesses, seus ideais, o outro respeitar e assim vice-versa. Na minha fase de casamento, de 60 anos, aí já virou... Uma coisa só. Uma coisa só. A cara dela. Vira uma coisa só. Não, mas aí a gente não consegue conviver um sem o outro. Quer dizer, vou no médico, eu te levo, sabe? Sei. Não vai fazer um exame? Tipo, hoje você vinha aqui e ele ficou lá. Ficou em casa, mas ele me deu uma carona. Ai, que fofo. Ele me deu uma carona. Entendi. E aí eu falei, depois eu volto de táxi e tal, qualquer coisa não tem problema. Entendi. Então, com o passar dos anos, vai ficando mais e mais... Mais junto, porque ele parou de trabalhar, eu parei de trabalhar, então a gente está mais junto um com o outro. E aí vira uma coisa só, é uma coisa que se dói uma dor nele, dói em mim, e vice-versa. Gente, e como que é essa convivência agora dos dois aposentados? Maravilhosa. Jura? É. Vocês se curtem? Nos curtimos, jogamos tranca de mano no fim da tarde, de vez em quando. Vamos fazer um aperitivo? Vamos. Aí enchemos a cara os dois, um happy hour, a gente faz isso. Que demais, Celinha. Tô falando que eles são um exemplo de casal, eu amo, é demais. A Natália mandou assim: acredito que o amor aparece quando não estamos esperando ou procurando por ele. Vocês concordam? Plenamente. Eu acredito plenamente, porque quando a gente está aberta para o amor, é porque você não está nem aí, não pode ficar ansiosa. Eu preciso conhecer, eu tenho que estar na hora. Eu estou com tantos anos, eu não conheci ainda o homem da minha vida, não. Quando você está mais assim, despreparada, é que a coisa vem. Conta da sua irmã que hoje em dia encontrou amor. Eu tenho uma irmã que ela foi casada 2 vezes, a Lina, né? E... teve filho com o primeiro marido, com o segundo e tal, e depois ela deu uma pausa, ficou, não sei, acho que mais de 20 anos sozinha, não queria casar de jeito nenhum, chega, casamento nunca mais, papapá. Os filhos saíram de casa, casaram, ela ficou sozinha. Aí eu falava, Alina, você precisa arrumar um companheiro. Imagina, Deus me livre, chega, não quero. Nessa idade vou arrumar um velho para me tratar, cuidar dele, aquelas coisas. Conclusão. Ela trabalha com semijoias, tal, artesanato, tal, pedras, e ela posta no Face, posta nas redes sociais. E um fã ficava clicando e elogiando as peças que ela fazia, tal, e ela pensava que era para ele comprar para a namorada dele ou para a mulher dele, sei lá o quê. Bom, conclusão, até que ele se abriu e falou, quero marcar um encontro. Mas ele tinha visto ela posta ela mesma ou ela posta só as semijoias? Ela postou primeiro a fotinho que sai, o nome, e depois uma vez ela postou, ela usando uma joia e tal. E aí ele falou, quero sair com você, e aí eles se encontraram. Aí ela me ligou, o que eu faço? Eu falei assim, vai... Num lugar público? Vai num lugar público. Ela foi naquele shopping Cidade Jardim. E a coisa mais engraçada é que ela só conhecia ele pela fotinho, e ele também. Aí ele falou que ele ia estar com uma malha tal, ela... Que fofo! Conclusão, marcaram
ali numa casa de chá que tinha lá, que comia tomava um café e comia um bolo maravilhoso. Esqueci o nome da loja, que fechou lá no Shopping Cidade Jardim. Quando eles chegaram lá no endereço marcado, estava fechada. Ah, não acredito. Aí ela olhou assim e fez, e agora? E ele já estava lá, e ele estava pensando, esperando. Mas aí... Se cruzaram. Aí ele veio vindo, falou, tá fechado um no outro. E eles estão apaixonados. São. Tô falando, é isso. 4 anos. E olha, ela tem, então eu vou contar a idade. Ela tem 73. Faz 4 anos, ela tinha 69. E ele? 69 e 70. E ele tem 82, 83. Ele tem uns... A gente falou isso no episódio da minha mãe, né? Nunca é tarde pra amar. Não. É isso. Então, eu concordo também que vem quando você menos espera, porque você não tá depositando todas as expectativas em cima de um relacionamento. E aí o negócio flui melhor. É lógico que pra gente conheceu cedo, é mais fácil falar. Quando a pessoa tá com 30 e muitos e ainda não encontrou e tal, dá pra entender a angústia, a sensação de, meu Deus, será que eu vou encontrar e tal? Só que é isso, tentar se policiar do tipo, a minha tia-avó conheceu com 70 anos, entendeu? Então, assim, é isso. A minha mãe casou de novo com 50. E assim vai, né? 52, né? Minha mãe tinha. E olha, eu posso te falar uma coisa? É mais difícil, porque aí não é só que cada um vem de uma família, de uma formação e educação diferentes. Ele traz também... uma bagagem de vida. de vida de alguma família que ele conviveu filhos, que ele tem ou ela, né? Quer dizer, é juntar um monte de coisa, né? Mas rola, exato. Dá certo. Sempre rola. Aí tem mais uma pergunta aqui. Não pode perder as esperanças. Exato. Da Bárbara, que ela falou: como saber se encontrou a pessoa certa? A pessoa certa é aquela que quando você encontra, você tem vontade de dar um beijo, de dar um carinho, o coração bate mais forte. Quando vai embora, você fala, que pena. Né? Você sente, são sentimentos. Sabe quando tem borboleta no estômago? É a pessoa certa. Mas eu acho que tem borboletas no estômago que não necessariamente vão ser a certa, que também tem a paixão, tem aquela coisa. Eu acho que tem essa questão de você querer dar rótulo para as coisas antes mesmo delas acontecerem. Não dê rótulos, né? Eu acho que quando você está conhecendo alguém, começando um relacionamento, você não precisa já rotular, será que é a pessoa certa, será que não é? Eu acho que você precisa saber se tem futuro com aquela pessoa, se você admira aquela pessoa para sustentar um relacionamento duradouro e tal, isso sim. Então, se é uma pessoa que você não admira, uma pessoa que você não enxerga um futuro junto, aí obviamente você já sabe que não é a pessoa certa. Mas se é alguém que você admira, que você enxerga um futuro junto, aí vai levando, vai fluindo. Eu acho também que os opostos se atraem. Eu acho que a pessoa certa é tudo aquilo que você gostaria de ser, não é? E você vê no outro. Que interessante, também. Porque tem gente que veio aqui falando que os opostos se distraem, não se atraem. Eu acho que se atrai. Eu acho que não tem regra. A minha conclusão é essa, não tem regra. Não tem regra, mas eu vejo por mim. Eu era tímida. E o Jacques super extrovertido, né? Então, eu fui me soltando, eu fui aprendendo a me soltar, a não me policiar, porque eu acho que é tão chato mesmo a pessoa ficar se policiando. O que será que estão pensando? Não vou falar, senão o que vai pensar? Não deve. Deve ser o que é, né? Não, e é isso, parar de tentar se enquadrar em alguma coisa. Vai vivendo, fluindo, sentindo, a hora que for para ser, vai ser. Né? Eu acho isso. As pessoas, a ansiedade nos leva a querer colocar o carro na frente dos bois, eles falam, né? Como é que é essa frase? Então também, espera um pouco, sabe? E também seguir a sua intuição e não o que os amigos comentam. Também tem essa, né? Tem essa, porque às vezes você ouve conselho de amiga que não é muito sincera e está te ferrando. Então, tem interesse próprio, intuição, né? Já aconteceu alguma coisa de algum amigo ou amiga de vocês já interferir na relação? Muitas. Jura? E deu afastar porque eu vi que estava interferindo por interesses próprios dela.
Mas já aconteceu, por exemplo, muitas amigas suas, de vocês, separaram ou não? Como foi isso? Olha, dos nossos relacionamentos, os que estão vivos. Que horror. Agora, o resto está separado. Eu tenho só mesmo? 2 casais de amigos que eles continuam. O resto separou. A maior parte dos nossos casais de loucura. amigos separaram. Gente. E aí se encontraram depois de separar? Separaram depois de muitos anos e a gente ficou assim surpreendido, né? Como que pode viver tanto tempo e de repente a coisa acabar, né? Quer dizer, eles deviam estar arrastando aquilo, né? Com certeza já não estavam felizes há muito tempo. Mas aí esses casais se reencontraram com outras pessoas, enfim, se refizeram? Se refizeram, mas foram casais que foram terminando o relacionamento durante a vida, gozado, né? Que doido. E vocês vendo tudo isso, estando juntos, né? Que loucura, gente. Tem uma última pergunta da Amanda. Se teve algum momento que vocês ficaram naquela Balançado? corda bamba? Teve um momento no meu casamento que eu estava há 5 anos de casada. Foi aí que eu quase 5 anos, que eu quis trabalhar para não ficar em casa crica, cuidando da filha e empregada em casa, né? Então, aí começou uma coisa que não estava legal e começamos a discutir e tal. Bom, aí ele falou, eu já estou cansado. Eu falei, então, tchau, benção. E ele foi embora. Mentira. Mandei ele passear. Mas quanto tempo? Ficou 1 mês. Mês? Mas só que nesse mês, ele ligava toda hora, eu preciso de você, eu quero te ver. Eu não quero. Eu quero que você fique um pouco sozinho, eu também para sentir saudades. Para valorizar, eu preciso sentir falta tua e eu acho que você também tem que sentir. A gente está muito... Porque só ele trabalhava, vinha com as novidades, vinha com não sei o quê, com tudo. E eu lá, em casa... Sempre na mesmice. Entendeu? Então, mas isso é um conselho legal de dar, né? Das mulheres, isso é um conselho legal de dar. Das mulheres serem independentes. Exatamente, esse é o fator importante. Você ter a tua vida, ele ter a vida dele, e junto viverem e se encontrarem com os mesmos ideais, né? Eu acho importante, porque senão fica muito chato mesmo. É verdade. Aí quando voltou para valer e foi maravilhoso. Isso foi em que época? Vocês estavam juntos? Estava casada há 5 anos, eu tinha... casados há 5 anos, é muito novo. 23 anos. Mas é que é isso, acho que vocês conheceram muito novos e casaram muito rápido, tiveram filho muito rápido. Já estava cansada de ficar casada, brincando de casinha, foi isso. Aí você deu um break lá, que foi bom, deu uma valorizada e voltou. Mas ninguém saiu com ninguém, nada disso. Não. E nem amigos assim não perceberam, a gente se deu um time entre nós. Privativo, entendi. Eu amei muito, já deu tempo. Eu amei, Celinha, foi demais. Nossa, é tudo isso que vai aparecer? Você não vai cortar um pouco? Não, tudo isso que vai aparecer. Elas cortam o mínimo possível, assim, quase nada, porque é isso, é pra ser natural mesmo. Só que calma. Foi bom? Foi muito bom. Ainda não acabou, porque a gente vai para a Hora da DR, que vai só para o nosso Instagram, fab.talks, e para o Spotify, para quem estiver ouvindo nas plataformas de áudio, também vai ouvir a DR. Aqui no YouTube a gente fica por aqui. Quero agradecer a audiência de vocês. Deixem os comentários de vocês, a gente adora ler. E espero que vocês tenham gostado dessa participação ultra especial. Pela assistência também. Tchau, até a próxima.